Ok, vamos lá, queridos. Capítulo 3 de 1 João, versículos 4 a 10. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado, ele é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e também não o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo ele vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Queridos, antes de eu orar, eu li até o verso 10, porque a sessão ela vai até o verso 10. E a minha proposta inicial, quando eu sentei para escrever esse sermão, foi de ir até o verso 10, mas nós vamos só até o verso 7. E eu vou explicar aqui a divisão do texto, eu vou falar para vocês, tá bom? Mas aprove a Deus que eu colocasse até 10 e aprove a Deus que eu e vocês escutássemos isso aqui que foi lido, né? Não sei quantas vezes você já escutou isso, eu já escutei umas 300 vezes. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa noite e por esses irmãos que o Senhor trouxe aqui. E eu peço ao Senhor que a palavra que será dita faça sentido. O Senhor os trouxe aqui e alguns o Senhor privou dessa palavra, outros o Senhor abriu os ouvidos para que estivessem aqui. E eu peço ao Senhor que isso tenha um sentido para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Desde o ano passado, né, que a gente não mexe aí, não trabalha nessa carta, e eu vou tentar retomar um pouquinho do raciocínio. Ei, peraí só um minutinho. Ei, tá fazendo um aqui, não sei se é a sensibilidade do microfone, ou tá escutando, está incomodando um pouquinho, que toda vez que eu falo fica... Tá me lembrando um brinquedo que a gente tinha quando criança, um peãozinho que a gente fazia... Lembra dele? Às vezes, se cortar o retorno, né? Se cortar o retorno que eu não estou usando, aí então não é o retorno, né? Ei, parou. Ainda está um pouquinho, né? Mas vamos prosseguir. Vamos lá. Então, veja bem. Antes de eu prosseguir, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a estudar esse material de 1 João, eu confesso que depois da primeira, segunda, talvez terceira mensagem, eu comecei a entender que eu estava diante de um assunto, de um texto extremamente maçante, repetitivo e desgastante. Porque o livro de João ele é um livro cheio de quiasmos. O que são quiasmos? São paralelismo que existe aqui nesse texto, né? Então, a gente encontra, como esse aqui, por exemplo, que nós estamos lendo, dos versos 4 a 7, ele fala um tema, e dos versos 8 a 10, ele fala praticamente o mesmo tema com outras palavras, né? Então, é como se fosse um paralelismo. E João aqui, por exemplo, no capítulo 3, versos de 4 a 10, ou melhor, desde o capítulo 2, verso 28, até o capítulo 4, eu não me lembro exatamente o versículo, ele está voltando nas provas que ele falou lá no início. Então, inicialmente, eu estava achando aquilo tudo muito maçante. Mas, do mês de dezembro para cá, eu comecei a entender que talvez realmente é um material necessário. As minhas convicções a respeito do que está sendo ensinado aqui, da necessidade desse ensino, tem se reforçado. E para completar isso, não sei se isso foi de Deus ou se foi uma obra do acaso, olha a experiência que eu tive quando eu acabei de fechar esse texto aqui, essa mensagem. Eu estava sentado na minha mesa, acabei de fechar, tal, aquela coisa toda, o telefone tocou, meu telefone celular tocou, não é?
Eu fui atender, era uma mulher muito simpática, lá de Alfenas, que ela disse que queria ler um texto bíblico para mim, não é? E eu falei, pois não, fique à vontade. Qual texto que você quer ler? E eu vou aproveitar que eu estou com minha Bíblia aqui na mão. Parou, Marcelo. Acho que parou, não parou? Parou. Hã? Mas deu uma parada aqui para nós. Aí ela falou sobre isso, né? Falei, eu estou com minha Bíblia aqui na mão. Ela, você lê a Bíblia? Eu falei, todos os dias, toda hora, o tempo todo. E eu estou com ela aqui agora. Qual o texto? Ela, Jeremias 29:11, aquela coisa toda. Eu falei, já disse de cor para ela, né? E aí ela leu o texto, deu ele assim, pois Jeová sabe os planos... Aí você já sabe quem está falando comigo, né? Ela falou assim para mim, você sabia que o nome de Deus é Jeová? E olha que eu estou falando sobre falsos mestres, né? E ela foi querer me dar uma palavra de esperança naquele texto. Né? Que a gente às vezes tem a vida assim, assada, e a gente tem umas... Aí eu falei, agora eu posso ler para você? Pode. Eu li esse texto. Só que os versos 28 do capítulo 2, aonde João escreve até o capítulo 3, verso 3, dizendo para nós que nós devemos viver uma vida de fé e de esperança na expectativa da manifestação futura do Senhor Jesus Cristo. E comecei a dizer para ela que o céu não é céu de coisas, é céu de Jesus, né? E começamos a conversar na maior simpatia, e aí no final eu falei para ela, agora eu quero orar pela sua vida. E ela disse, agora eu tenho que desligar. Né? Eu nunca vi, porque o único que eu vejo correndo de oração na Bíblia é Satanás. Agora, gente correr de oração, né? E ela correu como o diabo foge da cruz. Falei, mas deixa eu orar pela sua vida. Não, não há outra oportunidade. Falei, então você anota o meu número, você liga para mim, já sabe, nós vamos conversar sobre Bíblia, mas eu vou orar pela sua vida. Nunca mais ela vai ligar, né? Mas vamos lá, então as minhas convicções aumentaram, que realmente eu acho que esse assunto é necessário para nós, né? Vamos recapitular um pouquinho o assunto. O interesse central de João, quando ele escreveu essa carta, ou seja, aquilo que motivou João a escrever essa carta, foi prover para algumas comunidades, a gente não pode falar de uma igreja, mas de algumas comunidades que se reuniam em torno do Evangelho pela região ali de Éfeso, e que provavelmente João ele pastoreou essas pessoas em algum momento, ou escreveu outras coisas para elas, mas ele era conhecido desse povo, mas não estava lá. Então ele escreve para dar a essas pessoas condições de avaliar entre um cristão verdadeiro e um cristão falso. É dura essa palavra que eu estou dizendo, mas essa é a intenção da carta. Eu tento esconder a palavra, eu falo assim, entre um verdadeiro e um falso, não falo a palavra crente, não falo a palavra cristão, mas a carta diz disso. Ela é preto no branco, ela não tem meio termo aqui, não é? Por que ele faz isso? Porque alguns homens entravam nas igrejas com pretensões de ensino, se posicionavam como crentes, falavam que eram cristãos, aceitavam algumas coisas a respeito de Jesus Cristo, mas no decorrer da vida na comunidade, eles iam inserindo um ensino que destoava do ensino dos apóstolos. A gente não sabe exatamente se isso era uma coisa formal. Poderia ser formal como? Como isso aqui que eu estou fazendo agora. Isso aqui é um método formal de ensino. Ou se a coisa acontecia na informalidade. Como é que é na informalidade? É o chazinho na casa, é o almoço de domingo, é o encontro ali do lado de fora, é a conversa no corredor, é aquela coisa que acontece fora da formalidade, daquilo que é visível, daquilo que todo mundo está vendo. Mas o ensino era introduzido. E esse ensino, esses ensinos, eles eram perigosos, eles não refletiam a base da igreja cristã, que era o ensino dos apóstolos. E essas pessoas acabavam dividindo a igreja, elas rasgavam o corpo de Cristo,
De certa forma, com a introdução desse material, eles acabavam desconstruindo o trabalho de evangelização que já havia sido realizado pelos apóstolos. Então, imagina, vamos pensar com cabeça de igreja, né? Imagina que nós aqui, Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre, de uma hora para outra a gente abre uma congregação num determinado bairro ou cidade, ou município aqui da nossa região, a gente vai lá, passa 1, 2, 3, 4 anos fazendo um trabalho bacana, de repente a gente empossa uma pessoa lá e você vai lá 1 ano depois, a igreja já está toda rasgada, dividida, entrou um monte de heresia de ensino dentro da igreja, é o sentimento que fica no coração, não é? Então, João vai dar a essa igreja alguns parâmetros de avaliação. Como é que eles poderiam avaliar se o ensino era bíblico? Era apostólico. Como é que eles poderiam distinguir uma pessoa da outra? Porque a coisa era sutil. Se não fosse sutil, não precisava desse material. Se a coisa não fosse meticulosa, não precisava. E, irmãos, presta atenção, isso é tão verdadeiro hoje, porque muitas vezes as ovelhas, a gente não é chamado de ovelha à toa, não. Eu preguei aqui uma série de sermão no Salmo 23, baseado no livro do Max Lucado. Como é que era o nome do livro? Era Aliviando as Bagagens? Não, Aliviando a Bagagem não era Sermão do Monte, não me lembro. Eu sei que eu preguei aqui uma série de sermão no Salmo 23 e nós vimos por que razão a gente é chamado de ovelha. A gente, quando está no meio da ovelhada, e eu hoje sou pastor, e quando a gente vem para o pastorado, a vida muda, mas quando a gente está no meio do rebanho, é outra coisa. As pessoas entram, elas se tornam amigas nossas. E, às vezes, o que vem dali você não está acreditando. E, às vezes, nem os seus ouvidos ouvem, você vai levando de boa. Nós, como ovelhas, temos uma tendência muito grande a misturar as bolas. A gente confunde amizade com espiritualidade. E dificilmente a gente consegue olhar uma pessoa, por mais amiga que ela seja da gente, como que a sua mentalidade espiritual está destoada da Bíblia, do Evangelho, do cristianismo, de tudo. Mesmo ela, hoje que eu consegui prender direitinho, vou dar uma mexida aqui, saiu, aprendeu, o band-aid é bom, hein, Raquel? Tá nem querendo voltar para o lugar, parece que está ao contrário. Ajeita aí, Lucas. Aí, valeu, meu querido. Obrigado. Então, às vezes nós nos recusamos a exortar, a confrontar, porque, como ovelhas, nós somos experts em fazer políticas de boa vizinhança. Então, esse era o perigo que acontecia aqui na época de João. A política de boa vizinhança estava lá. Essas pessoas não eram mal vistas no meio do rebanho, eram amigos, eram gente boas, elas estavam lá. Mas o ensino não era bom, não é? Então João vai dar para a igreja e ele vai falar assim, olha, vocês vão avaliar isso baseado basicamente em 3 provas. A prova moral, que diz da obediência da pessoa às escrituras sagradas, a prova social, que vai dizer do amor e dos relacionamentos, e a prova doutrinária, que é o que esse sujeito entende a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, João veio tratando disso, depois ele fez uma pequena digressão, e nessa digressão ele falou da posição do crente em relação a Cristo e da posição do crente no mundo. É aí que ele diz assim, olha, você não deve amar o mundo, porque as coisas que estão no mundo, elas vão passar, sua cobiça, os seus desejos, tudo isso vai passar. Você tem que permanecer em Cristo. E eu vou aproveitar aqui para fazer um parêntese. Eu não sei, às vezes a gente prega e a gente nunca sabe como a pessoa está entendendo aquilo que eu estou falando. E eu posso dizer para você que aquilo que acontece em sala de aula, né, num colégio, por exemplo, você tem uma sala com 30 alunos, quem é professor sabe que é 20%, 25% do seu ensino que está sendo absorvido ali. O que eu já tive experiência de pessoa me cercar na porta da igreja e falar assim, o senhor falou aquilo, me fez ter um bem, e eu falar para a Marina, eu acho que eu nunca falei aquilo. Ou pelo menos não quis dizer aquilo, entendeu? Mas se você, ao mesmo tempo que às vezes eu pego aqui para dar um anúncio,
Você já viu que eu sou repetitivo nos anúncios? Eu fico 1 mês, 2 dando o mesmo anúncio e chega lá na semana alguém pergunta, mas como é que vai ser mesmo, hein? Eu falo, meu Deus, você deu tantos anúncios, a pessoa estava lá, você viu a pessoa lá. Né? E eu boto no áudio, eu boto, poxa, Raquel prepara, o Antônio prepara, mas não entra, a informação não entra. Mas se você prestar atenção um pouquinho, o Espírito de Deus está conectando todos os assuntos, e eu não planejei isso. O que nós temos falado aqui de final dos tempos, de volta de Jesus, né, de céu. Domingo agora eu vou pregar no livro de Daniel. Daniel, você vai ver que muita coisa do que Daniel vai falar é possível que eu vou usar textos aqui de João assim para repetir como falou lá João, acho que ele está falando a mesma coisa, não é? Então, ele vai falar da posição do crente no mundo. O crente ele não tem que viver as questões do mundo, porque Jesus está às portas, não é isso que está lá dizendo em Romanos? E a gente vai ver isso domingo de manhã também, o texto, né? Jesus está às portas, e lá Paulo diz, você tem que despertar do sono, porque a tua salvação está mais próxima do que quando você aceitou a fé, quer dizer, está chegando o dia. Nós estamos nos últimos dias e quase nas últimas horas. A madrugada já vai alta, né, diz Paulo. E agora, a partir do capítulo 2, verso 28, até o capítulo 4, verso 6, João volta a falar dessas provas novamente. Olha que ele quer que o pessoal saiba disso. Ele quer que a igreja realmente apreenda isso. Porque ele sabe que se a igreja não pegar a visão, vai ser um problema, vai rachar, vai dar problema, vai dar ruim. O corpo não vai crescer, o corpo não vai edificar. Vai ser uma igreja ruída. E a pior coisa que pode acontecer é uma igreja ruída. Ela pode até não fechar as portas, mas ela fica rodando igual carro velho com 3 cilindros. Ela roda, mas o gasto de energia que ela tem para ela movimentar e tentar ser igreja é avassalador, e ela não cumpre o propósito. Ela fica ali naquela manutenção da existência dela. Né? É como minha filha muitas vezes brinca comigo, eu falo, Paula, hoje você está com a cara de cansada. Ela, pai, estou só existindo hoje. Tem igreja que é assim, ela só existe. Né? Só existe, e não é isso. Então João sabia disso. Então João queria que as pessoas aprendessem. Então ele vai voltar no ciclo de prova, né? E ele vai falar novamente. Só que agora ele vai falar com mais profundidade. Ele vai falar com mais veemência. E ele vai usar, como ele está usando aqui do capítulo 2, verso 28, até o capítulo 3, verso 10, ele vai falar da prova moral novamente, é disso que nós estamos falando aqui hoje, tá? Falamos um pouquinho na semana passada e vamos falar hoje aqui de novo, da prova moral. Ele vai usar, para falar da prova moral, ele vai usar um tema que vai costurar todos esses versículos, desde o versículo 28 do capítulo 2 até o versículo 10 do capítulo 3. Qual é o tema? A manifestação de Cristo. Você vai ver que essa palavra, se eu não me engano, a ideia de que Cristo se manifestou, ou a ideia de que Cristo vai se manifestar, se eu não me engano, aparece em torno de 4 vezes nesses versículos. Então, esse tema da manifestação de Cristo está costurando os versículos. Ele está aí. João quer que os nossos olhos vá para esse lugar. Ele manifestou e ele vai manifestar, tá? Então, a manifestação de Cristo é o tema que costura. Ele divide essa manifestação em 2 etapas. Uma manifestação que foi passada, quando ele diz ele manifestou, que é o que nós vamos tratar hoje, mas ele fala de uma manifestação que é futura, que a gente viu na semana passada. Ele vai se manifestar. Então, nós vivemos nesse período da história, um período que abarca o momento em que Jesus já se manifestou e a expectativa de que um dia ele voltará e se manifestará novamente. A primeira manifestação de Jesus e a segunda manifestação de Jesus é o momento da nossa vida, da nossa história hoje. E é nesse tempo da história, da nossa vida espiritual, que a nossa vida cristã precisa se desenrolar. É nesse tempo que nós damos provas da nossa conversão. Você vai querer dar prova da sua conversão quando? Quando você morrer? Quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, Jesus não vem mais para ser o seu remidor, o seu salvador. Jesus não vai vir mais para salvar a sua alma. Jesus vai vir para reinar como rei. Ele já reina, né? Mas ele vai vir como rei da glória e não como cordeiro de Deus. Acabou o cordeiro de Deus.
Quem está lá no trono agora é o Rei da Glória. João não viu o empoeirado em Patmos. João não viu o ensanguentado em Patmos. João não viu o cordeiro na cruz em Patmos. Ele viu o olho de fogo, ele viu o pé reluzente, ele viu veste branca, ele viu espada de fogo, ele viu o Rei da Glória. É esse que vai voltar para apanhar a sua igreja. Então você vai querer ser crente quando? Quando ele voltar? É lá que você vai querer, olha Jesus, olha as minhas provas espirituais aqui, eu passo em todas. Nesse dia não tem mais jeito. Então, a prova moral, ela diz da nossa relação de obediência a Deus, principalmente a lei moral de Deus, que está expressa nas Escrituras Sagradas. Ela fala, a prova moral fala da nossa santidade de vida, da nossa purificação pessoal, da nossa obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. É aí que é a prova moral. O quanto de nós está ligado em obediência àquilo que Deus diz que é para a gente fazer e ser. Então, João está dizendo, vocês vão ter que olhar a vida dessas pessoas e ver como que isso está ligando na história deles e na vida deles. Não é por um ato nem dois. Não é? É pela história da vida da pessoa. É pela caminhada da vida da pessoa. Tá? Na sessão passada, que vai do capítulo 2, verso 28 até o capítulo 3, verso 3, que a gente já estudou, João nos exorta a permanecermos em Cristo, nutrindo a esperança de reencontrá-lo e com a confiança de que nós seremos recebidos por Ele. Então, ele vai dizer que quando Cristo se manifestar novamente, é uma manifestação futura, aquele que permanece nele vai poder se aproximar de Jesus sem medo de ser envergonhado. Essa fala, essa ideia do não ter medo de ser envergonhado, ela traz a ideia do Oriente Antigo, onde uma pessoa muito importante, uma pessoa muito significativa ia visitar uma determinada cidade e uma pessoa então ia ao encontro dela sem ter medo de que aquela pessoa o rejeitasse e ela fosse envergonhada perante todas as outras pessoas. Né? Então, o que João nos ensinou na semana passada é que nós precisamos ter uma esperança de reencontro com Cristo, que é essa manifestação futura, e essa esperança deve motivar os crentes a uma vida de amor, de justiça e de santidade. Ou seja, você precisa ter ardor. Tu viu a música que a gente cantou ali? Né? Esse ardor do primeiro amor precisa acontecer baseado, segundo o que nós estudamos na semana passada, na esperança de que um dia Jesus vai voltar e nós vamos então nos reencontrar com Ele. Em outras palavras, o que João está dizendo é: vivamos o Evangelho como ele é, com a esperança de que um dia Cristo voltará e nós o veremos como ele é e também seremos semelhantes a ele. E nesse dia, é nesse dia que nós veremos com os nossos olhos o que Deus fez em nós. Então, viva com essa esperança da manifestação futura de Jesus. Foi o que nós aprendemos na semana passada. Na sessão de hoje, que esses textos que a gente leu aí, João vai tratar da manifestação passada. Né? E em tratando, em costurando o tema, né, a ideia da manifestação de Jesus passada vai estar presente, emoldurando, mas o tema central aqui é o pecado. O que ele vai falar agora é sobre pecado. Né? Como é que a gente identifica o cristão na sua relação com o pecado? Não é só o que ele fala, não é só o que ele diz. É a relação de vida dele, como é que é em relação ao pecado. Tá? Então, esse é o tema. E ele vai dividir esse tema aí, ele vai dividir em duas sessões. A natureza do pecado, que é o que a gente vai ver hoje, que vai de 4 a 7, e a origem do pecado, que vai de 8 a 10. Tá certo? Então, de 4 a 7, ele vai falar sobre a natureza do pecado, o que é o pecado na sua natureza, e você vai ver o quanto que é importante que um ser humano saiba disso. E na semana que vem, nós vamos falar da origem do pecado. Tá? Então, ele vai apresentar para a igreja e vai dizer, a partir disso, distinguir entre o verdadeiro e o falso. Eu sei que é estranho, né, falar desse jeito, mas é assim que João divide o mundo aqui. Para João não existe 3 grupos. Um grupo de pecador, um grupo de salvo e um grupo de mais ou menos. Não existe isso aqui. Para João não existe um grupo só. Todo mundo é santo, todo mundo é filho de Deus. Também não existe.
Para João existe dois grupos. Um grupo de verdadeiros crentes e um grupo de falsos crentes. Não existe meio termo para João. Tá certo? Pode caçar aí de ponta a ponta que ele é categórico. Tá? Então, vamos ao texto aí. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A primeira coisa que João vai fazer é falar da natureza do pecado. E para falar da natureza do pecado, ele vai dar um conceito de pecado. Então, se você perguntar para João, se ele entrasse aqui nessa igreja hoje, e você visse ele ali e falar, ô João, ô, tudo bem? O apóstolo, senhor. Me responde uma pergunta, o que é pecado? Você vai encontrar na Bíblia vários conceitos de pecado. Para João, pecado é transgressão da lei, ponto. O que é pecado, João? Transgressão da lei. Tá certo? Eu estava preparando o sermão de domingo, chegou um momento do sermão que eu estava falando tanto de infidelidade que eu falei assim, preciso definir infidelidade. O que é infidelidade? Eu coloquei numa frase só. Infidelidade é o seguinte, é Deus fazer a parte dele e você não fazer a sua. Ponto. Defini, conceituei infidelidade à luz do texto que eu estava lendo. É isso que eu vou falar domingo à noite. Infidelidade é Deus faz a parte dele e você não faz a sua. Então, o que é pecado para João? Transgressão da lei. O que ele quer dizer com isso? João quer dizer que pecado é transgressão da lei. Quando ele diz isso, é o mesmo que dizer que a natureza do pecado é a rebelião que tem na gente. A natureza do pecado é a natureza da infidelidade, da rebelião, da desconsideração da lei de Deus. Quando você comete um pecado, aquilo que você faz, ele não diz necessariamente da natureza do pecado. Você pode, por exemplo, pegar essa garrafa aqui e roubar, isso é um erro, é um pecado, e você pode até confessar esse pecado. Você pode dizer assim, eu roubei a garrafa d'água, eu quero pedir perdão, porque eu roubei essa garrafa d'água. Mas o que o João está querendo dizer é o seguinte, você precisa entender mais do que o seu ato de roubar a garrafa d'água. Você precisa entender que você fez isso porque existe uma natureza rebelde, que está em rebelião. Existe um pecado cuja a natureza dele é transgressão, é transgredir toda e qualquer tentativa de obedecer à lei de Deus. Não é só roubar a garrafa d'água. É algo maior do que isso, mais profundo do que isso. Né? Possivelmente os hereges daquela comunidade, as pessoas que ensinavam naquela comunidade, eles se sentiam tão iluminados, tão espiritual pelo conhecimento divino, que eles achavam que eles estavam além da realidade do pecado. São pessoas que às vezes entram na igreja e se acham tão espirituais que acham que não pecam. Eles se acham tão espirituais que eles são incapazes de reavaliar as próprias palavras, os próprios atos, as próprias ações e conseguir colocar isso numa categoria de pecado. São pessoas que se acham tão acima da realidade espiritual que ela não consegue perceber que aquilo que ela produz não é só uma coisa, vamos dizer assim, por causa da personalidade dela, ou por causa do gênio dela, ou porque foi um descontrole dela. Ela não consegue perceber que ela faz aquilo porque existe uma natureza de pecado nela. Ela está em desconformidade com Deus, em desconsideração com a lei de Deus. Ela está em rebelião com Deus. Mas ela não chega a isso. Então esses homens pensavam desse jeito. Nós somos tão iluminados, porque o gnosticismo ele trazia essa ideia de que eles tinham recebido uma iluminação especial de Deus, uma comunicação tão especial de Deus, que era a única forma de você chegar, né, a um nível de espiritualidade. É quase um hinduísmo, né? O hinduísmo diz que você vai entrando num estado de nirvana até você encontrar-se com o Deus número 1. Qual que é o Deus número 1? É o Brahma, não é? Diz que a Brahma é número 1? Essa cerveja Brahma aí. Brahma é um deus hindu. Né? Então, para que você pudesse chegar a esse Deus Brahma.
Então, para eles, essa ideia daquilo que eles faziam com o corpo, pecado, seja o pecado da sexualidade, da bebedeira, de estar metido com orgia, com falação, com qualquer coisa, essas coisas não afetavam, não eram capazes de afetar a sua espiritualidade. Imagina um ensino desse sendo dado dentro da igreja. E ele sabe como ele é? É quando o crente chega para você e chama você para uma parada que você vê que não é legal, e ele diz para você, mas isso não tem nada a ver. Fica tranquilo, de boa, cara. Né? Isso é tranquilo. Aí ele pega um irmão para bode expiatório, fulano também faz. Se falar que eu faço, eu não faço não, tá, irmão? Eu não assino nada. Que isso? Fulano faz também. E vai tentando levar você para uma categoria de vida, não é? Como se o pecado não atingisse a sua vida. E o pecado, a gente precisa entender, ele não está naquilo que eu falo só, ele não está na ausência de amor que eu tenho, na ausência de perdão que eu tenho, ele não está só aí, é a natureza dele. Está acontecendo, nós estamos verbalizando, nós estamos fazendo pecado, estamos em rebelião com Deus, em desconsideração com a lei de Deus. É isso que está acontecendo. Então, João vai dizer que não é o ato apenas, mas o que move o ato. O sujeito, quando comete um ato de pecado, ele está mostrando que aquele indivíduo está, na verdade, em desconformidade com a lei de Deus. É igual febre, gente. Não adianta você tomar remédio para febre. Você tem que atacar a causa, não é? E isso vale para todas as pessoas, sejam elas conhecedoras de Deus ou não, porque aqueles homens se achavam especiais, nós somos separados. E é por isso que João sempre vai usar uma fórmula aí, ele vai repetir isso muitas vezes, ele vai dizer, todo aquele que, não é? O que ele está fazendo com isso? Não tem gente separada nem melhor do que a outra. Todos nós precisamos entender o que é pecado. E todos nós, por mais tempo que a gente tem na igreja, independente da posição que a gente tem na igreja, a gente precisa se haver com a natureza do pecado. O pecado não pode ser confundido com problema de temperamento. O pecado não pode ser confundido com problema de personalidade, com gênio ou com momento de desequilíbrio da pessoa. O pecado é mais do que isso. O pecado é transgressão da lei, é rebelião, é ilegalidade. Um escritor, você já deve ter ouvido falar, chamado John Stott, ele, comentando esse texto, ele diz que o pecado é essencialmente uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação da sua santa lei. Agora, presta atenção. Enquanto uma pessoa não admite a verdadeira natureza do pecado, ela não vai se dobrar mediante a Cristo. Ela pode ser até uma boa religiosa, um bom religioso, mas ele não vai se dobrar à soberania de Cristo. Ele vai confessar pequenos delitos, mas não vai reconhecer a natureza do ato. Essa é a distinção da coisa. Ele pode estar sentado no nosso meio, conhecer muito de Bíblia, conhecer muita coisa. Ele saca lá o texto bíblico, ele sabe tudo. Mas ele não vai na natureza do pecado. Então, aqueles homens que haviam lá na igreja, que diziam ter um relacionamento especial com Deus, o comportamento apontava para um estado de rebelião que eles se encontravam. E é isso que João está tentando fazer com que a igreja olhe. Olhe o que está acontecendo à volta. Olha o comportamento, olha a atitude, olha o que está movendo a ação dessa pessoa. É a leitura que a gente faz de discernimento das coisas. O verso 5 diz o seguinte, olha só o que ele vai dizer aí no verso 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nesse verso, João já vai nos mostrando o que Cristo veio fazer, e a natureza de Cristo. Ele é sem pecado. Nele não havia transgressão nenhuma. A obra dele, então, ela vem, dentre outras coisas, para nos libertar dessa condição de transgressor. Jesus vem tratar o pecado na sua essência. É isso que ele veio fazer em nós. Então nós temos aí no Novo Testamento, eu não vou expandir isso aqui hoje, né, várias formas de como Jesus fez isso, levando os nossos pecados sobre si mesmo. Então você tem vários textos aí sobre redenção, justificação, remissão de pecados, que vai mostrar a obra de Cristo em tirar a gente dessa rebelião.
Então, veja que João já vai direcionando o nosso olhar para uma questão lógica, que depois ele vai expandir no verso de número 6. Então, quando ele diz assim, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, que nele não há pecado, é como se ele já estivesse começando a dizer assim para a gente, bom, se você está em Cristo, pecado e você são coisas que não devem coadular. Concorda comigo? Se ele veio para tirar de você, né? Se nele não havia... Como é que você pode dizer que você é de Cristo, que você tem uma vida de pecado, que esse pecado não atinge a sua vida? Que negócio é esse? Como que é isso? Né? Se você consegue de boa pegar um microfone e cantar com a vida de pecado, pegar uma Bíblia e abrir e falar sobre pecado, sendo você um cara maior transgressor da lei da história? Não é bem assim. Né? Ele já vai apontando para a gente essa realidade. Então, se você tem consciência, a gente precisa pensar isso muito bem, se você tem consciência de que você é um pecador por essência e que Cristo, através da sua obra, livrou você dessa condenação, você e o pecado devem andar em direções opostas e não juntos, como era o caso daqueles homens que arrogavam uma iluminação espiritual, mas os seus atos apontavam para uma discordância entre eles e aquilo que do próprio Deus, do próprio Evangelho de Jesus Cristo, daquele que foi ensinado pelos apóstolos. Então, no verso 6, ele vai dizer, olha como que olha a lógica da coisa no verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. É a lógica do negócio. Tá? Olha o que João está falando para a igreja. Não, você vai observar as coisas. Se o sujeito está pregando que você pode ter uma vida normal, né? Você não tem que se haver com pecado, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem choro, não tem confissão, e você mesmo assim pode estar em paz com Deus, peraí, tem uma coisa errada, porque se você permanece naquele que não tem pecado e que veio para tirar a obra do pecado da sua vida, como é que você vai viver nesse pecado? Se você está vivendo com o pecado, isso significa que você nem viu ele, nem conheceu ele. Entendeu? A lógica da coisa? É uma dedução lógica. Se a natureza de Jesus é sem pecado, e seu aparecimento histórico teve o propósito de tirar o pecado, aquele que permanece nele, ou seja, aquele que está identificado com ele, não pode permanecer pecando. A ideia aqui é essa. Não é que você nunca vai cometer um ato de pecado. João mesmo fala anteriormente que se você pecar, você tem um advogado justo, mas o pecado não é uma coisa que faz parte do cotidiano, da rotina de um crente. Não é assim que funciona. E pecado que eu estou dizendo não é só pecado, 7 pecados capitais, não. Tem pecado que não é capital, não é cabeça de chave, não é? Tem o pecado da murmuração, o pecado da infidelidade, o pecado da insensibilidade espiritual, o pecado do esfriamento, o pecado da ausência de oração. O Evangelho traz para a gente uma gama enorme de pecado que as pessoas devem... O crente não tem essa pegada de viver nisso, né? Então, às vezes, o sujeito está na igreja, diz que é convertido, mas a sua vida não é identificada com Cristo. Pelo contrário, o que se vê nessa pessoa é uma sede pelo que é contrário à lei moral de Deus. A lógica é que esse sujeito não se converteu. É uma coisa muito estranha. João é categórico. Se o sujeito está na prática do pecado, ele não viu a Jesus. Ou seja, ele não teve experiência de conversão com Jesus. Ele não tem nem mesmo conhecimento de Jesus, não tem conhecimento da obra de Jesus, não tem conhecimento do Evangelho de Jesus. É por isso que domingo de manhã eu tenho colocado uma pergunta que está emoldurando todas as nossas exposições desde o capítulo 12. Se você entendeu o Evangelho, se você entendeu os 11 capítulos do Evangelho, você deve viver desse jeito aqui. Ó. Essa é a ideia da Bíblia. Tá? Isso acontecia lá e pode acontecer hoje dentro das igrejas. Quantas pessoas andam com a Bíblia para cima e para baixo, mas a sua vida depõe contra o Evangelho, lidam com o pecado como se fosse algo comum da vida, um hábito. O pecado não é um hábito, gente, não é uma coisa de estimação. Transgridem a lei de Deus como se avança um sinal de trânsito, coisas da vida.
Coisas da vida. Você sabe quando eu vim morar em Pouso Alegre? Eu não sei se isso está por outros lugares. Às vezes a gente fala assim, é aqui em Pouso Alegre que é assim, mas eu estou há muito tempo fora do Rio de Janeiro. Lá tem coisa pior do que isso, né? Mas eu vi uma coisa aqui em Pouso Alegre que eu achava um escândalo. E quando eu via crente fazer aquilo, eu achava mais escandaloso ainda. Porque para você, de repente, é um hábito. Parar carro na contramão. Aqui nessa ruazinha aqui, ó. O Mariano, às vezes, chegava aqui de carro, coitado. Ele, no início ele parava, quando eu conversei com ele, coitado, ele ia lá parar, dava uma volta, lembra que eu fazia minha manobra, perdia a vaga pro crente, que chegava assim. Eu falei, gente, isso é uma coisa louca. Né? O cara está transgredindo, eu pensava no meu coração. Né? O cara está transgredindo, né? Porque você, para parar o carro na contramão, você tem que sair da sua mão e ir para outra. Quer dizer, você está andando na contramão. Eu não sei se isso é legal. Às vezes é legal, eu não sei, estou ultrapassado. Né? Às vezes o trânsito hoje já pode, porque você vê isso em rua normal aqui, né? É rua assim, rua normal, que eu digo assim, movimentadona, sabe? O cara sai, de repente está na tua frente, assim, vai pegar a tua vaga. Nossa, Deus, será que pode? Né? Então, a gente não pode lidar. Eu estou usando uma coisa, né, esdrúxula e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com pecados. A gente não é uma coisa que a gente vai se habituando a fazer como se aquilo não fosse uma transgressão. Existe uma natureza ali que, né, a gente precisa saber com isso. Então, se você entende que está sempre envolvido em atitudes de pecado, você deve parar e considerar que a natureza do pecado não foi resolvida para você. Você está sempre envolvido nisso? Eu não estou falando de deslizes da vida da gente. Todos nós estamos sujeitos, em algum momento, a gente, às vezes, né, nós ainda estamos sobre os males judiciais do pecado, mas o pecado não é uma coisa que a gente permanece naquilo. O crente, quando ele peca, ele tem que ter um insight daquilo, ele precisa se quebrantar, se arrepender e não fazer mais. Essa é a ideia. Vai pecar de outra forma, mas não mais daquela. Que se você arrepender, você vai fazer aquilo. Né? A gente tem que ir aos poucos na vida da gente e matando esses pecados, essas coisas que existem em nós. Desde aqueles que são mais esdrúxulos, mais aparentes, mais visíveis, escandalosos, aqueles que ninguém vê, só você que está vendo. Está no teu coração, está na tua cabeça, está nos seus esconderijos. Isso não pode haver. Né? O verso 7, que é o nosso último verso, para a gente ir fechando, ele fecha o assunto da natureza do pecado com uma advertência. Olha só, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Porque a motivação daqueles caras era enganar. Não era trazer a verdade à luz, é enganar. Né? E ele vai dizer, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Provavelmente aqui João está advertindo contra um ensino que levava aquelas pessoas a pecar contra o Senhor. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, não somente com ensinos formais, como eu já disse, mas com os informais, que são aquelas conversas de corredor onde nos é ensinado que as coisas não são bem assim. Tiram a sua motivação de congregar, tiram a sua motivação de fazer comunhão, tiram a sua motivação de servir a Deus, tiram a sua motivação de estar em oração com a igreja, em servir a igreja. Então, essas conversas, esses assuntos que vão minando do seu coração essa vontade, você tem que tomar cuidado com isso. Porque ele vem para te tirar, para jogar você para o lado de fora. Isso aí é muito perigoso. E isso muitas vezes acontece na informalidade. Então, as pessoas inferem considerações pessoais sobre textos da Bíblia, induz o outro a ter uma vida espiritual relapsa, sem implicação com a igreja, sem comunhão, sem amor, sem perdão, sem precisar resolver questões internas. Então, esses ensinos são perigosos. Eles podem acontecer, nem sempre vai acontecer aqui não, tá? Ele vai acontecer às vezes aí, no banco, um conversando com o outro, uma colocação que o outro faz, é um encontrozinho aqui e ali, e esse ensino vai sendo colocado. Outros aprendem a relativar o conceito de pecado e passam a decidir o que é certo e o que é errado e se tornam donos da razão. O que é pecado? Não é? Outros aprendem conceitos de amor de Deus totalmente fora da realidade bíblica. E João é categórico quando ele diz, olha, aquele que pratica justiça é justo, como Jesus justo é. A prática da justiça aqui é essa identificação com a obra de Cristo. Né? A gente vai ver domingo como que uma das estratégias do exílio babilônico foi exilar a identidade do povo de Deus.
Então, quando eu pego Daniel, né, que significa Deus é meu juiz, e chamo ele de Beltesazar, príncipe de Bel, um deus babilônico, eu estou tirando a identidade dele, de Deus, e estou colocando uma identidade do mundo, da Babilônia nele. Olha só que coisa doida. É o exílio da identidade. Tá certo? Então João está dizendo, o que pratica a justiça é justo, no sentido de ele estar identificado com Cristo. Porque Cristo é justo. Tá? Isto é, aquele que nasceu de novo se identifica com Cristo em atos, ações e atitudes. E é isso que a gente tem que observar. Tá certo? Então, como é que a gente conclui isso aqui? Né? A gente pode tirar algumas lições rápidas aqui para nós. A primeira delas é que nós precisamos entender que o conceito de pecado deve estar claro para nós. Essa talvez seja o primeiro passo para uma verdadeira conversão. Não é só o ato de uma pessoa roubar uma garrafa d'água, o ato de uma pessoa mentir, um ato de uma pessoa se envolver com qualquer outra treta que é chamada de pecado. Não é só isso. Ele faz isso porque tem um motor que está movendo isso. O que é isso? É a natureza do pecado. Rebelião contra a lei de Deus. Desconformidade em relação à lei de Deus. Não está se adaptando à lei de Deus. Aquilo é estranho para mim. Tá certo? Então não é só fazer uma coisa. Quando eu compreendo a natureza é que eu começo a me quebrantar. Senhor, eu estou em rebelião. Me cura disso, me trata disso, me livra disso. Então essa é a primeira, talvez o primeiro passo para a conversão. Outra coisa que João deixa claro para nós nessa sessão e na próxima que nós vamos ver, que existe uma incongruência muito grande quando uma pessoa diz que é crente em Cristo, mas dialoga com o pecado deliberadamente. Isso é muito estranho, tá, gente? Isso é muito estranho. Você tem uma pessoa que verbaliza o seu cristianismo, mas ela dialoga com o pecado com muita intimidade. Isso é muito estranho. Então, se você se vê recorrente em atitudes ou ações que não se alinham com Jesus, talvez seja o momento de você parar e pensar se a raiz da coisa foi tratada. Eu estou recorrente naquilo o tempo todo. O tempo todo. Né? Não avança, não cresce, não se desenvolve espiritualmente. É sempre o mesmo papo, o mesmo assunto, o mesmo peso no coração, o mesmo peso na cabeça, o mesmo pecado oculto que vai lá há anos e anos te acompanhando. Então precisa ver se a raiz do problema foi tratada. Bacana? Vamos orar para a gente.